Vamos lá, fera! Continuando agora o estudo das polaridades, tá? Vamos ver outras geometrias e qual vai ser a polaridade existente nas moléculas. No caso de geometria piramidal, como a amônia, o que vai acontecer? O nitrogênio é o elemento mais eletronegativo, então ele puxa para si os elétrons, surgindo uma polarização negativa e ficando o hidrogênio com características positivas. Beleza? Isso aqui, devido à geometria e à diferença de eletronegatividade, caracteriza essa molécula como ela possuindo um momento dipolar diferente de zero, logo, a molécula seria uma molécula polar. Mas lembra da dica que eu deixei para vocês, tá? Em geral, quando sobra elétrons, ou melhor, sobra par de elétrons no átomo central, a molécula tende a ser polar. Beleza? Então, sobrou par de elétrons no átomo central, a molécula tende a ser polar. Se nós formos estudar uma geometria tetraédrica, nesse caso aqui, o carbono é mais eletronegativo, então ele atrai para si os pares de elétrons. Entretanto, a resultante dessas forças de atração, ela será nula. O momento dipolar do metano, nesse caso, vai ser igual a zero. Isso porque as forças irão se anular. Como o momento dipolar vai ser igual a zero, essa molécula vai ser uma molécula de característica apolar. Beleza? Mais uma vez a dica que eu deixei para vocês. Em geral, quando o átomo central não sobra elétrons desemparelhados, isso é um indicativo que a molécula vai ser apolar. Mas tomem muito cuidado, porque se aparecer um exemplo aqui desse para vocês, nós não vamos ter uma molécula apolar. Nós vamos ter um momento dipolar diferente de zero e essa molécula vai ser uma molécula polar. Olha por quê. Cloro, carbono, e nós teríamos essas interações aqui. Beleza? Como dá para perceber, os vetores eles não estão opostos. Se esses vetores eles não estão opostos, isso eu estou falando de forma tridimensional, tá? A resultante deles não vai ser nula. Como a resultante deles não é nula, nós temos uma molécula de característica polar. Se nós tivermos moléculas ainda um pouco mais complexas, como o PCl5, tá? O cloro é mais eletronegativo, então ele atrai os elétrons para si. Essa molécula ela é uma molécula que apresenta geometria bipiramidal de base trigonal. Então, nós temos uma base trigonal e uma molécula, um átomo de cloro para cima e um átomo de cloro para baixo. A interação entre o átomo de cloro superior e o átomo de cloro inferior vão se anular. No plano, ela seria semelhante à trigonal plana, tá? Então, as interações também se anulariam. Logo, nós teríamos para essa molécula a característica de possuir um momento dipolar igual a zero e a molécula ser uma molécula apolar. Beleza? Mais uma vez, a dica é válida. Se não sobram elétrons no átomo central, é um indicativo que ela já tende a ser apolar. Uma molécula ainda um pouco mais complexa. Nós temos aqui o SF6. O flúor mais eletronegativo vai atrair para si os elétrons das ligações. Ao atrair para si os elétrons das ligações, ocorre uma polarização de certa forma, né? Entretanto, quando nós formos observar a geometria, nós veremos que esses 4 flúors eles estão no plano. Temos um flúor acima do plano e um flúor abaixo do plano.
As interações entre o fluor acima do plano e abaixo do plano são de mesma intensidade e de sentidos opostos, então elas se anulam. E, quando nós formos verificar essas interações no plano, que são os 4 átomos de flúor, elas também vão se anular. Quando isso aqui ocorre, nós teremos o seguinte: teremos o momento dipolar igual a zero. Se nosso momento dipolar é igual a zero, nós temos uma molécula apolar. E, mais uma vez, é válido o conceito que, quando não sobra elétrons no átomo central, nós teremos uma molécula de característica apolar. Galera, resumindo, para que vocês possam identificar a polaridade da molécula, vocês têm que ver, primeiro, a eletronegatividade dos elementos. Segundo, a geometria molecular. E, por fim, terceiro e último tópico, a existência de simetria. Como é que vai funcionar isso, galera? Se nós tivermos as interações dos átomos eletronegativos de forma com que a geometria as torne opostas e a molécula seja simétrica, nós teremos moléculas apolares. Caso contrário, as moléculas serão polares. Beleza? Então, pratiquem, porque a facilidade, a habilidade para resolver questões de polaridade das moléculas só vem com a prática. Vocês têm que praticar bastante para conseguirem resolver com bastante firmeza. Um abraço e bons estudos!